em nome de Jesus. E hoje, então, nós vamos falar justamente sobre a vida de um jovem. Um jovem que teve uma experiência também com o próprio Deus e que mostrou uma determinação diferenciada diante do impacto que ele recebe em sua vida como um jovem, diante do impacto que ele recebe ali no momento que ele é retirado da sua terra natal e levado para uma terra estranha. Mas mesmo em uma terra estranha, aquele jovem consegue mostrar um diferencial do que é um jovem que caminha ao lado do Senhor e do que é um jovem que não tem a presença de Deus em sua vida. Então vamos ver esse impacto. E com certeza Deus vai falar maravilhosamente em sua vida. Essa mensagem eu tenho um carinho especial por ela. Porque nós, pregadores da palavra do Senhor, os pastores também, sempre eles têm o prazer de deixar uma mensagem preparada. E às vezes quando a gente vai visitar uma igreja, ou escuta um outro pregador falando, a gente anota algumas coisas e vai preparando a próxima mensagem. Porque sabe que a qualquer momento nós recebemos um convite especial, ou estamos com a incumbência de pregar a palavra de Deus. Então sempre a gente deixa uma mensagem preparada. Mas essa mensagem que fala da vida desse jovem chamado Daniel, foi uma mensagem especial, porque eu não ouvi nenhuma ideia de ninguém. Deus em certo momento me tocou o coração e disse, olha, prepara uma mensagem sobre um jovem chamado Daniel. E eu protelei por alguns dias e esquecia, ou por outros afazeres, não preparava a mensagem. Mas um dia eu sentei e disse, vou cumprir essa missão, porque o Espírito Santo de Deus está me tocando. Vamos preparar uma mensagem sobre Daniel. E quando a irmã Nanete me ligou, disse, olha, é o culto jovem, e nós temos aí uma mensagem que seja para jovem. E essa mensagem, então, foi terminada e disse, graças a Deus, a mensagem já está preparada e fala sobre a vida do jovem. Já são 10 minutos para as 9, é esse mesmo que eu estou vendo ali naquele relógio grande. Como amanhã é feriado, eu vou prometer aos irmãos que termino antes da meia-noite. Amém? Antes da meia-noite eu termino a mensagem. Me deram aí com 10 minutos para terminar o culto. Mas eu tenho aí mais uma coisinha boa para pregar para você. E se eu passar os 10 minutos, que o Senhor possa estar abençoando e você possa estar orando por mim. Mas a palavra vai ser boa em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para que a gente possa ganhar tempo e vamos ler a palavra do Senhor. Que está registrada no capítulo 1 de Daniel, versículos de 1 a 7. Amém. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 ao 7. Amém? Vamos então para a leitura bíblica. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Amém? Oremos. Grandioso eterno Deus, obrigado, ó Pai, porque Tu coloca agora em nossas mãos essa rica tarefa de poder pregar a Tua palavra. A responsabilidade de falar hoje aqui diante
dessa igreja que está sedenta. Eu também estou sedento de receber essa palavra. Tu me falaste no meu coração durante essa semana. Prepara essa mensagem, deixa pronta para poder falar da tua amada igreja. E é isso que nós te pedimos, para que as correntes possam ser quebradas e que as pessoas que ainda não te aceitaram possam hoje receber mais uma oportunidade de aceitar Cristo como único e suficiente Salvador de vossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. A igreja deve estar conectada com a palavra para que todos possam receber da melhor forma possível. Se você verificar alguém que está conversando, você diz: olha, preste atenção, toca nela mesmo, diz: olha a mensagem. Se tiver alguém dormindo, você dá uma cutucada nessa pessoa para que ela possa acordar, para não perder também a palavra. E o exército que está aqui reunido, que já estou vendo aqui, os grandes oficiais, vocês vão ser responsáveis para poder segurar na mão daquele jovem que quiser levantar. Então, meu exército, me ajude. Aquele que quiser levantar, beber água, segura no braço dele e não deixa sair, só no final da mensagem. Tá bom assim? Posso contar com vocês? Sim ou não? Amém. Então vamos lá. Nós temos aqui a vida de Daniel sendo lida em poucos versículos. Do versículo 1 ao versículo 7, nós começamos a entender o que começa a acontecer com a vida desse jovem. Então, qual o significado do nome Daniel? Daniel significa Deus é o meu juiz. O que foi que eu disse? Daniel significa Deus é o meu juiz. Esse é o significado hebreu do nome Daniel. Percebam bem essa expressão. Daniel significa Deus é o meu juiz. Mas o que é que acontece com a vida de Daniel e com os seus companheiros? Seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. O que acontece é que quando os babilônios dominam a cidade de Jerusalém, através de um rei chamado Nabucodonosor, o que é que o rei faz? O rei diz o seguinte: olha, todos os tesouros, as coisas boas que tem na cidade de Jerusalém, eu vou levar comigo, porque eu estou agora com autoridade sobre a cidade de Jerusalém. O rei Nabucodonosor tinha toda a autoridade, porque ele tinha tomado Jerusalém. Permitido por Deus, ele sitiou Jerusalém e destruiu realmente aquele povo ali. E conseguiu levar alguns bens para a sua terra, lá em Siná. Os bens de Jerusalém, Nabucodonosor agora levou para o seu templo, para o seu grande palácio. Mas Nabucodonosor não se preocupou apenas com os bens. Ele falou também que queria levar consigo alguns jovens. E esses jovens seriam cativos. Esses jovens seriam presos e levados para a Babilônia. Quando os babilônios dominam a cidade, determina então, alguns jovens serão cativos e levados para servir no palácio do rei. Mas olha só, adolescente e jovem, não foi qualquer tipo de jovem que Nabucodonosor queria escolher. Ele escolheu os jovens que estivessem preparados, jovens que estivessem prontos, que fossem de boa aparência, jovens que tivessem ali realmente sabedoria, e decidiu então levá-los com eles cativos. Então temos aí a presença de 4 nomes que foram citados. Muitos jovens foram levados cativos, mas a Bíblia destaca 4 nomes importantíssimos: Daniel e seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. E agora entenda, os jovens estavam totalmente afastados da sua parentela. Jovens que estavam afastados da sua terra natal, que foram retirados do berço dos seus parentes, dos seus pais, e levados agora como cativos para a Babilônia. Porque foi uma determinação de Nabucodonosor. E então nós vemos jovens que estão distantes, que enfrentam as suas tentações. Imagine agora, quando você, jovem ou adolescente, está distante do seu pai ou da sua mãe, isso é normal, porque também acontecia comigo. É normal que a gente fique mais soltinho e comece a querer fazer coisas erradas, porque sabe que não estamos na vistoria dos parentes, dos pais e até mesmo do pastor da igreja. Quando estamos fora desse portão, na nossa escola, na nossa faculdade ou até mesmo já no trabalho, o que é que você está fazendo? Então imagina agora a vida de Daniel. Ele estava afastado da parentela, não sabia se seus pais estavam vivos, porque estavam sendo retirados como cativos, como presos e levados para a Babilônia. Chegando então na Babilônia, o que é que acontece? Eles levam uma carga total de transformação cultural.
Nabucodonosor determina que aqueles jovens fiquem afastados e por 3 anos recebam toda a cultura do povo babilônico. E eles disseram, olha, coloque esses jovens aí afastados, porque após longos 3 anos, eles estarão prontos para servir no meu palácio como servos do rei Nabucodonosor. Mas não eram qualquer tipo de jovens. Jovens preparados, de boa aparência, totalmente inteligentes. Foram esses jovens que Nabucodonosor escolheu. Mas vejam, eles podiam até estar revoltados com Deus. Por que Deus permitiu que a minha cidade fosse tomada? Eu não sei nem se meus pais estão vivos. Eu estou em uma terra distante. E quando você cruza essa linha para poder violar alguns princípios ensinados pelos pais, fica mais fácil. Porque você está distante. Imagine, jovens levados de uma maneira tão bruta como foram levados para o cativeiro. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essas eram as condições rápidas que aqueles jovens estavam. Mas eu percebo agora na palavra do Senhor que aqueles jovens, mesmo no momento de desastre, mesmo no momento de confusão total de suas vidas, eles começam a receber uma oportunidade. E eles recebem uma oportunidade porque estavam preparados. Porque eram jovens que eram de uma classe boa, mas que tinham destaques. Eles eram inteligentes, de boas aparências e com grande sabedoria. E aí eu começo a lembrar da vida dos jovens dessa igreja. Jovem, se você quer realmente acreditar no seu sonho, se você quer realmente ser uma pessoa influente na vida, ajudar os seus parentes, ajudar o seu pai, ter uma família, constituir realmente bens materiais e poder alguma vez até ajudar ou abençoar cada vez mais a sua igreja, você tem que estar preparado para poder colocar atitudes e alcançar os seus sonhos. Você deve estar preparado. Preparado nos seus estudos, preparado na sua faculdade, preparado para visualizar um bom emprego. E para isso você precisa correr na frente. E existe um ditado que diz, não, nós vamos correr atrás do prejuízo. E eu digo para vocês essa noite, o ditado mudou. Você deve correr na frente. Amém? Corra na frente das oportunidades. E aí esses jovens tiveram esse destaque, mesmo no momento de desastre. Quando eu era mais jovem, mais novo, vamos dizer assim, jovem ainda sou, a gente costumava dizer o seguinte, olha, aquele boizinho ali, ó, essa era a linguagem que a gente usava, aquele boizinho ali, aquele jovem ali, ele trabalha na VASP. É o quê, rapaz? Ele trabalha na VASP. Como assim trabalha na VASP? Eram os vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Misericórdia. E começava a tirar graça com um e com o outro, dizendo, olha ali, ó, trabalha na VASP. E a turma na VASP era uma rede, né, de aviação muito boa, grandiosa. Não é essa rede de aviação. A VASP significa vagabundos anônimos sustentados pelos pais. E em nome de Jesus, meu amado, você jovem adolescente que está aqui nessa noite, perceba que o Senhor Deus tem muitas e muitas oportunidades para você. Não seja esse trabalhador da VASP. Seja uma pessoa que acredita nos seus sonhos. Porque isso aconteceu também na vida de Daniel. Daniel ele foi destacado. Daniel ele foi um jovem que mostrou uma atitude diferenciada. E por isso que nós vamos ver aqui em alguns minutos que ele recebeu recompensas do próprio Deus. Recompensas do próprio Deus. Se você está aqui nessa noite, você também é adulto, você que tem um coração jovem, que é um ancião, mas está com garra, com determinação e que tem essa vivência jovem dentro de si. Perceba o seguinte, você entrou aqui por essas portas para receber a palavra do Senhor quando diz, mesmo no momento de desastre, mesmo no momento de desconforto, o Deus Todo-Poderoso, Ele te mostra oportunidades. Aleluia. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso, Ele te mostra oportunidades. E diz no versículo 8, do mesmo capítulo de Daniel, o seguinte. No versículo 8 diz o seguinte, olha. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel ele estava em uma terra distante, com uma cultura diferenciada e, ainda mais, eu quero dizer para vocês, mudaram o nome dos jovens. Quando a Babilônia levou aqueles jovens para o cativeiro, deram uma carga, uma lavagem cerebral de mais de 3 anos,
colocando toda a cultura dos caldeus ali na mente daqueles jovens, ainda tem mais uma coisa que eu não disse. Mudaram o nome dos jovens. E o nome de Daniel, que significava o quê? Daniel significava Deus é meu juiz. Foi mudado por determinação do Nabucodonosor para Beltesazar. E agora Beltesazar, pelo rito babilônico, significava Bel, proteja o rei. Bel, proteja o rei. Ananias significava aos hebreus, misericórdia é o Senhor. Mudaram também o nome de Ananias para Sadraque. E Sadraque significava lá na Babilônia, iluminado pela deusa do sol. Misael, que era quem é como Deus, foi mudado também para Mesaque. E ficou quem é como Vênus. E Azarias, que significava o Senhor ajuda, foi mudado também para Abednego, que significa servo de Deus Nego. Foi mudado o nome deles. Mas o que eles não conseguiram mudar foi a identidade, a personalidade, o coração, a mente cristã que aqueles jovens tinham. O que eles não conseguiram mudar foi a visão espiritual que o jovem Daniel também tinha. O que eles não conseguiram mudar foi o coração dado por Deus, transformado pelo Espírito Santo de Deus na vida de Daniel e dos três companheiros deles. Isso, você pode estar em qualquer terra estranha, em qualquer local da face dessa terra, mas ninguém consegue mudar a tua identidade, a tua ligação com esse Deus Todo-Poderoso. Daniel, ele preferiu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele sabia que alguns alimentos daqueles estavam sendo oferecidos aos deuses, lá com Deus, com D minúsculo. Alguns alimentos talvez os hebreus não pudessem consumir, porque não era autorizado para os hebreus. E Daniel olhou aquele movimento, aquela bebedeira toda, aquele vinho, aquele grande banquete e disse: opa, aqui não. Eu tenho agora uma determinação dada por Deus que não vou me contaminar com as iguarias do rei. Glória a Deus. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E ele vai então falar com o chefe dos eunucos. Fala com o chefe dos eunucos por alguns momentos. Tenta realmente persuadir aquele chefe e consegue. Falando ali com aquele chefe, explicando e tal, diz: olha, chefe dos eunucos, me dá uma oportunidade para mim, para Ananias, Misael e Azarias. Não deixa com que nós comamos esse alimento. O chefe dos eunucos olhou para ele e disse: você é louco? Como eu posso conceder isso? Se o rei Nabucodonosor perceber, eu serei morto. Daniel disse: me dá então uma experiência de apenas 10 dias, por favor, chefe dos eunucos. Me dá apenas água e alguns legumes. E durante 10 dias volta aqui e vê se não estaremos melhor do que os outros jovens. E assim foi dada essa oportunidade. Depois de 10 dias, quando volta o chefe dos eunucos, olha assim, não consegue realmente acreditar e diz: que maravilha! Realmente vocês estão melhores do que os outros jovens que se engraçaram ali com as iguarias do rei, com o banquete, com o vinho. Vocês estão melhores realmente. E o que aprendemos aqui nessa noite, meu jovem e meu adolescente que está aqui presente, mesmo em momentos de atribulações, mesmo em momentos de desastre, Deus te dá uma oportunidade. E nessa oportunidade você vai mostrar a diferença, dizendo: olha, pode me oferecer o que for. Na escola pode querer me oferecer aí algum tipo de droga. Pode me chamar de fraco, de fracote. A jovem pode me chamar de uma pessoa que é mole. Mas em nome de Jesus eu sei o meu coração, eu sei a minha mente, eu sei o que é pregado dentro de uma igreja cristã. Eu conheço a palavra de Deus e não vou me deixar me convencer pelas iguarias do rei. Glória a Deus. É a determinação que cada um de nós temos que ter. Todos nós temos que ter. Daniel não se deixou falar, não se deixou levar pelas iguarias do rei. E com certeza as dificuldades hoje desse mundo existem. Do jeito que existia lá na Babilônia, hoje nós estamos vivendo uma grande Babilônia. Como falar de ética e responsabilidade social no país que nós estamos? Como falar que nós temos ética e responsabilidade social se nós mesmos falhamos como cristãos na nossa ética? Quando colocamos um carro em fila dupla, nós estamos falhando, porque não temos ética, estamos atrapalhando o trânsito. Quando furamos uma fila, nós não temos ética. Quando estamos colando ou filando de um colega no colégio, estamos com falta de ética. E isso acontece aqui, e eu tenho certeza disso. Como falar realmente de uma coisa boa para a juventude num país que está vivendo não uma liberdade, mas uma libertinagem?
onde um pastor não pode mais andar de avião, porque alguns ativistas homossexuais chegam perto dele e começam a balançar o seu cabelo, a xingar, a dizer que ele não presta, e isso acontece várias vezes com o Marcos Feliciano, que também é um deputado. Como falar de realmente liberdade cristã, ou libertinagem, ou liberdade? E aí a gente encontra um outro deputado lá em Brasília, conhecido como Jean Williams, que diz o seguinte: esse negócio tem que liberar. Não pode nem mais acontecer o Dia dos Pais. Querem aprovar uma lei lá no Congresso em retirar o Dia dos Pais e colocar o Dia do Cuidador, para que as crianças que não tenham pai ou mãe, que sejam adotadas por um casal homoafetivo, não fiquem constrangidos. Como falar em nossa terra, Brasil, de uma coisa boa nesse país, onde hoje a roubalheira não se fala mais de 1.000 nem de milhões, e sim de bilhões e bilhões de reais que são roubados do povo brasileiro. Como? Mas é com a graça, com a sabedoria, com a misericórdia que foi falado aqui, é que nós conseguimos viver nessa terra. Com a misericórdia de Deus, nós conseguimos viver nessa terra e mostrar a diferença, porque se não fosse o cristão, tudo já estava destruído. E o jovem deve mostrar essa diferença. Olha, através do pedido de Daniel, seus amigos Ananias, Misael e Azarias também não se contaminaram. Daniel pediu para eles e para os amigos, e eles não se contaminaram. E Deus começa então a compensar as perdas do banquete, que na primeira visão seria um banquete. Deus diz: olha, por essa determinação, por essa coragem, eu vou recompensar vocês. E no versículo 17 começa a leitura maravilhosa. Veja o que Deus faz com esses jovens quando eles são apresentados para o rei Nabucodonosor. O que é que o rei verifica naqueles jovens? Versículo 18, 17. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e em todas a sabedoria. Olha a recompensa do Senhor que chega na sua vida, jovem. A Daniel era entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Mas temos mais. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, os chefes de eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. Estavam lá os 4 jovens. E sabe o que é que o rei verificou? Versículo 19. Então o rei conversou com eles, bateu um papo com aqueles jovens. E entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. Olha a oportunidade. Ficaram ali diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhe perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Aleluia. As pessoas vão olhar para você, jovem, e não vão perceber como esse rapaz está se destacando tanto. Na escola, na faculdade, no emprego, como ele está se destacando tanto. Mas ele não sabe que você é um servo do Deus Altíssimo. Que toda a sabedoria, que toda a inteligência é dada por Deus. E esse destaque, essa recompensa que você recebe quando você está separado das coisas, das iguarias desse mundo. Mas o melhor, Daniel, ele estava por vir. Toca na pessoa que está aí. Se ele estiver dormindo, tenta acordar. Se estiver disperso, desliga esse passarinho desse WhatsApp que está tocando. Facebook desconecta, porque o melhor ele está por vir. Daniel, você terá mais recompensas por causa da sua determinação. O rei Nabucodonosor tem um sonho. No capítulo 2, a gente vê que o rei começa a ter um sonho. Estamos já chegando ao final. Mas vamos ver essa parte do sonho que é maravilhosa. Quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, ele começa a ficar conturbado, perturbado. E ele começa a convocar os magos, os encantadores, os astrólogos, os caldeus daquela terra. Chama todos eles, coloca no palácio e diz: olha, eu tive um sonho, eu estou muito conturbado, minha mente está abalada, eu quero saber o significado desse sonho. Mas o rei disse mais: não, eu quero que vocês me digam aqui na minha frente o que é que eu sonhei e depois diga o significado. Os magos, encantadores e sábios da época lá falaram para o rei: mas rei, conte para nós qual é o sonho.
Diga para nós qual é o sonho, e assim nós iremos revelar o significado do sonho. E o rei olhou para eles e disse: não, eu não quero mais enganação aqui nesse palácio, eu não quero mais encantadores falando besteira, eu não quero ninguém falando abobrinha. Vocês têm que dizer o que eu sonhei e depois dizer o significado do sonho. E os encantadores, os magos, colocaram a mão na cabeça, desesperados, e disseram: mas rei Nabucodonosor, isso é impossível. Não existe homem na terra que consiga adivinhar o seu sonho e ainda dizer a interpretação. Isso é para os deuses, e os deuses não moram aqui conosco. Então o decreto do rei foi baixado: manda estraçalhar e matar todos os sábios daquela época. Por quê? Porque não descobriram para o sonho e também não sabiam a interpretação do sonho. Mas vocês estão lembrados que os 4 jovens foram destacados como sábios, 10 vezes mais do que todos. O decreto também chegou para eles. O decreto também chegou para Daniel. O decreto também chegou para Ananias, Misael e Azarias. E de repente chega lá o decreto e diz: olha, porque os sábios dessa terra, os encantadores, não descobriram o sonho e não sabem a interpretação, ele determinou aqui está o decreto, e todos os sábios dessa terra serão mortos. Daniel olhou assim e disse: que é isso? O que é que acontece com isso? Nós iremos morrer, nem lá nós estávamos. Daniel convoca os 3 jovens e diz o seguinte: olha aí no desastre, olha aí no jovem, mais uma vez no desastre, a oportunidade aparecendo, mais uma vez no decreto, até mesmo no decreto de morte, até quando os encantadores, os magos, os reis dessa terra disserem para você que tudo é impossível, nós temos um Deus Todo-Poderoso que diz o seguinte: não. Quando o homem diz que é impossível, é aí que eu entro com poder, com a glória, com a determinação dada por mim e digo: agora eu faço acontecer o possível. Glória a Deus. É nesse momento do impossível que Deus vai agindo em sua vida. É nesse momento que Deus vai agindo em sua vida. Talvez você tenha entrado aqui por essas portas dizendo: Senhor, esse casamento é impossível. Senhor, o meu filho é impossível. Senhor, essa doença é impossível. Mas essa resposta foi dada por homens. Mas hoje nós estamos aqui com Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Ninguém pode interpretar esse sonho, rei. Sai o decreto. Daniel então diz: olha, peraí, vamos aqui nos reunir. Chama mais os seus companheiros e começam a orar. Orar ao Senhor. E aí, de repente, o que é que acontece? Deus revela para Daniel. E diz para Daniel: olha aqui, Daniel, a revelação dos sonhos está aqui. Vai diante do rei agora e conta tudo. O que é o sonho dele e ainda diz a interpretação. Mas diante daquela sabedoria dada por Deus, quando descobre os sonhos, sabe o que é que Daniel faz? Nós oramos, o Senhor abençoou, e agora nós vamos agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor. Quantas e quantas bênçãos nós recebemos no dia a dia e não agradecemos a Deus? Mas Daniel chega então e consegue agora fazer uma oração de agradecimento. Ele diz da seguinte forma: seja bendito o nome de Deus para todos sempre. Porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria dos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber este assunto do rei. Aleluia. Agradeça ao Senhor todos os dias pelos livramentos que você não enxerga. Agradeça ao Senhor todos os dias pela bênção que você é dentro da igreja. Agradeça ao Senhor todos os dias pela sua juventude. Chega então Daniel diante do rei e diz: olha, estou aqui para poder falar sobre o sonho. Nabucodonosor olha para aquele jovem e diz o seguinte: como assim? Você vai me revelar qual é o sonho e também vai me dizer qual é a interpretação? Essa parte é uma parte maravilhosa. Aleluia, essa parte é uma parte maravilhosa. Quando Daniel chega diante do rei e diz para ele: olha, rei, não tem encantadores, não tem magos, não tem feiticeiros, não tem sábios que te revelem isso. Mas hoje eu estou aqui para falar de um Deus poderoso que revela os mistérios dessa terra. Aleluia.
É o Deus que revela os mistérios dessa terra que vai te dizer o que tu sonhasse e a interpretação. Eu não vou me ater muito no sonho de Nabucodonosor, porque vai tomar muito tempo. Mas você pode ler no capítulo 2. O que nós sabemos, o que eu tenho certeza para dizer para a igreja, é que Deus revelou qual era o sonho do rei e a interpretação. Falava sobre o reinado dos próximos anos, os anos vindouros. Ele deu toda a interpretação, aquela grande estátua que o rei tinha sonhado, mas depois você procura saber mais sobre esse sonho. Mas ele revelou, tirou toda a conturbação, as tribulações do coração do rei e revelou o sonho e ainda deu a interpretação. Aleluia, meu Deus. Então tem mais recompensa, Daniel. Porque tu está servindo a Deus, tem mais recompensa. Então o que é que acontece? Mais recompensa. Mais recompensa para Daniel. Deus revela o sonho a Daniel e ele declara essa linda oração de agradecimento. E no versículo 46 e 49 do capítulo 2 diz que o rei apresenta vários presentes. Vários e vários presentes para Daniel. Várias e várias recompensas. Mas Daniel não se esquece dos seus amigos. Ele diz: olha, rei, eu ganho todos esses presentes, eu estou aqui próximo a ti, mas lembra também dos meus amigos. Daniel, lembra dos amigos. Olha, não esqueça dos seus amigos. Ele lembrou. Ananias, Misael e Azarias ganharam também altas posições diante do rei. Altas posições. Mas quem lembrou deles? O amigo Daniel. Essa semana eu recebi um contato pelo Facebook. E um amigo que estudou comigo na 7ª série, ele estava me agradecendo por uma coisa. Olha, o Facebook serve para alguma coisa de vez em quando, para achar os amigos aí distantes. E então ele me disse: olha, eu quero te agradecer por uma coisa que aconteceu na 7ª série quando nós estudávamos. Rapidinho a história, só para afirmar mais isso aqui. E eu disse: amigo, lá, digitando, qual foi? O que é que eu fiz para você na 7ª série? Você ainda está lembrado? Ele: sim. Existia uma festinha lá dentro da sala de aula, uma festa de confraternização. E eu tinha que sair da sala, porque eu não tinha dinheiro para comprar um guaraná de 2 litros. E eu lembro que você foi lá fora da escola, na cantina, comprou um guaraná para mim, entregou uma sacola para mim e fez com que eu participasse daquela confraternização. E eu fiquei maravilhado, disse: meu Deus, uma coisa que eu fiz na 7ª série para esse jovem, que eu nem mais lembrava, um guaraná. O que é o guaraná? Mas naquele momento ele não tinha dinheiro para comprar um guaraná. E há muitos e muitos anos agora ele estava me agradecendo por aquela bênção que eu fui na vida dele. Carlos Eduardo, hoje conhecido na época como Maguinho, é um crente, serve ao Senhor na Assembleia de Deus lá no Jordão Baixo. Glória a Deus por isso, tem mais alegre. Mas, meus amados, jovens que estão aqui nessa noite, Deus te recompensa com presentes, com coisas maravilosas. Mas a maior recompensa que nós temos aqui que falar nesse púlpito é a recompensa da salvação. Hoje nós vivemos uma verdadeira Babilônia. Hoje nós temos as iguarias do rei. Hoje nós temos vários manjares, várias iguarias sendo oferecidas neste mundo. Iguarias das drogas, da prostituição, da bebedice. Iguarias que querem te levar para longe do caminho do Senhor. Mas em nome de Jesus, se você se afastar, ser um jovem determinado, você terá uma das maiores e maiores recompensas da face da terra. É a recompensa da salvação para uma vida eterna. E essa recompensa eu não posso dar para você. Mesmo que eu seja seu amigo, eu não posso falar com Deus: olha, Deus, olha para aquele jovem, dá uma recompensazinha para ele, dá uma salvação. E essa recompensa eu não posso fazer para você, porque essa recompensa você tem que tomar atitude aqui na terra, enquanto estiver com vida, e dizer para Cristo: Senhor, eu reconheço a Ti como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você, adulto que está também entendendo essa mensagem, diga hoje para o Senhor Jesus: olha, Senhor, eu quero agora receber essas recompensas dadas por Ti. Eu recebo da parte de Deus essa palavra que foi pregada. E mesmo diante de várias perturbações que hoje estou na vida, eu quero, com fé, com determinação, romper as barreiras desse banco que eu estou sentado e vir aqui na frente e aceitar Cristo como único e suficiente Salvador de minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo do louvor que possa se aproximar e vamos tocar esse louvor ainda nessa noite. E durante esse louvor, se você está próximo de alguma pessoa que ainda não é cristã, converse com ela. Diga a ela que vai ajudar ela a dar esses pequenos passos para vir aqui na frente. Se você conhece alguém aí que está distante, que está afastado do caminho do Senhor,